assustador, algo que eu não fiz. Pra algumas pessoas eu estava sendo, tipo, eu me sentia como se fosse um novo sequestro, mano. Eles não me disseram nada que não fosse. Uma reviravolta chocante na busca por Nancy Guthrie, as autoridades detiveram um homem a cerca de 1 hora de onde a mãe de 84 anos desapareceu. Então, horas depois, ele é liberado. Agora a busca continua. Não só pela mãe da apresentadora Savannah Guthrie, mas também pela pessoa mascarada e armada vista nas imagens assustadoras na porta de Nancy na manhã do desaparecimento. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Por um momento, durante a noite, você sentiu que as autoridades tinham dado um grande passo para resolver o caso. Isso deixou o país em alerta. Me ajude contra a minha vontade. Eles responderam só 2 horas depois. Obrigado. Ok, meu pulso está inchado por causa das algemas. Você fazia ideia? Isso é sobre ele? Você me conhece, Nancy Guthrie? Ambos, esse era o problema. Não, eu não sei quem, nem o que seja. Carlos Palazuelos falando dos degraus da frente de sua casa para repórteres depois de dizer que foi o homem detido após uma abordagem de trânsito em conexão com o desaparecimento de Nancy Guthrie. Esse é o vídeo, segundo a CBS News. Agora, Palazuelos mora em Rio Rico, Arizona. Fica a cerca de 1 hora ao sul de onde Nancy Guthrie mora. Agora, é perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México. As autoridades também teriam revistado a casa dele. A sogra dele e outros familiares moram lá, e ontem à noite ela contou aos repórteres que entraram e levaram eletrônicos. E eles até mostraram para ela fotos desse suposto suspeito na frente da casa de Nancy Guthrie. Na manhã do desaparecimento, perguntaram se era o genro dela, e ela negou. Agora, Carlos Palazuelo disse que não fazia ideia do que a polícia estava falando quando o abordaram enquanto ele fazia seu trabalho de entregas na noite de terça-feira. Ele disse que trabalha como entregador durante o dia em Tucson. Então ele sugeriu que talvez tenha entregue um pacote na casa de Nancy Guthrie em algum momento. Por isso as autoridades podem ter focado nele para interrogatório. Mas ele também afirma que não faz ideia de quem seja Nancy Guthrie ou Savannah Guthrie. E ele não fazia ideia de que isso estava acontecendo até a noite passada. Você tinha alguma ideia sobre ele? Você me conhece, Nancy Guthrie? Ambos? Esse era o problema. Não, eu não sei de nada. Você ficou tipo, de onde isso está vindo? Como eles chegaram até você? Eu não sei. Você só estava se virando? Sim, trabalhando? Sim. Você está entregando Doritos? Sim. Como eles chegaram em você? Eu cheguei neles. Eles estavam me seguindo. Eles estão me seguindo, Miranda. Sério? Condado de Santa Cruz? Miranda estava aqui. Fala sério. E então, quando Eles... chegaram até você, o que eles disseram? Tipo, o que eles disseram? Nada, 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 nada. Eles só me perguntaram, Samuel, qual é o seu nome, Carlos? Só isso. É preciso esperar cerca de 2 horas até o detetive. Ai, meu Deus. E quando eles finalmente te disseram que isso tinha a ver com um sequestro? Tipo, o quê? O que você pensou? Como assim? Eu nem sei de nada. Eu sou inocente. Você sabe quem é a moça? Conhece Savannah Guthrie, Não acompanho as notícias. certo? A polícia nunca chamou a pessoa que detiveram de suspeita, nem sequer usou o termo pessoa de interesse. Eles apenas disseram que um indivíduo foi detido para interrogatório. Não está claro como Carlos entrou no radar da polícia e também não está claro que tipo de evidência a polícia tem ou achava que tinha contra ele. E também não está claro que tipo de evidência eles apresentaram para conseguir causa provável e obter o mandado de busca assinado por um juiz para que pudessem revistar a casa dele em primeiro lugar. No Law and Crime, usamos o Truth Finder para pesquisar registros públicos em nossas reportagens como nesta. O Truth Finder agiliza nossa pesquisa, permitindo focar na reportagem de crimes, não na burocracia. Agora você pode usar o Truth Finder. Digite um nome e encontre endereços, histórico criminal e mais. É nossa principal ferramenta de verificação e um dos maiores serviços de busca dos Estados Unidos. Com a assinatura, faça buscas confidenciais ilimitadas para checar novos vizinhos, investigar conhecidos online ou reencontrar alguém. Você pode até procurar por criminosos sexuais registrados nas proximidades ou fazer uma verificação de antecedentes sobre você mesmo. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Consulte registros públicos com Truth Finder Now em truthfinder.com/OTC agora. A sogra de Carlos disse à imprensa que membros das forças de segurança entraram em sua casa, mas segundo Carlos, eles arrombaram a porta e só então a mostraram para
para ela. Essas fotos que foram divulgadas ontem pelo FBI desse possível suspeito no caso de Nancy Guthrie, essa pessoa que está sendo descrita como um indivíduo armado. Você pode ver que eles têm o que parece ser uma arma e estão usando essa máscara. E foram vistos pela câmera se aproximando da casa de Nancy Guthrie. Então parece que nesse momento eles percebem que há uma câmera de campainha ali e talvez não estivessem preparados para isso. Mas eles não se intimidam. Eles olham ao redor, não parecem tão nervosos. E então eles decidem pegar flores ou ervas daninhas e usam isso para tentar bloquear a câmera da campainha que os flagrou. Agora, o rosto do indivíduo está coberto, mas há algumas pistas que podemos realmente tirar da máscara que ele está usando, porque é uma máscara de esqui. Mas ela revela um pouco, como ao redor da boca, onde parecem haver pelos faciais e os buracos dos olhos. Eles parecem grandes o suficiente para que você possa ver bem como são os olhos da pessoa e meio que juntar essas informações, além de conseguir ver bem as sobrancelhas dela. As autoridades só informaram que detiveram uma pessoa para interrogatório sobre o ocorrido com Carlos ontem à noite. Não está claro se eles realmente acreditam que Carlos ainda é o homem que foi visto nessas imagens. Também não está claro se eles ainda consideram esse homem ligado a este caso agora que ele foi liberado. É importante mencionar que não sabemos se as autoridades estão procurando uma pessoa ou mais pessoas em conexão com este caso. Ainda acompanhamos as notícias sobre a conta de Bitcoin ligada às supostas notas de resgate enviadas à TMZ e a emissoras locais em Tucson à noite, como a Kagon TV. Esse foi um grande desdobramento que seguimos. Eles relataram que $300 foram depositados na carteira de Bitcoin que estava vinculada àquelas supostas notas de resgate. Agora, o interessante é que, por mais difícil que seja rastrear o Bitcoin, e é por isso que você vê criminosos, especialistas informaram que o Bitcoin é usado por diversos motivos, inclusive lavagem de dinheiro. É interessante que você consiga ver a conta, a carteira que estava ligada àqueles supostos bilhetes de resgate. A TMZ informou que estava havendo atividade nela, e aí você tem a emissora de TV local confirmando isso. Agora, os $300 levantam algumas questões, pois é muito menos que os $6 milhões do resgate informados por Kagan. A polícia não confirmou a atividade nem quem depositou o dinheiro. Quero dizer, espero que eles peguem o suspeito porque não sou eu. É melhor que façam o trabalho deles e encontrem o verdadeiro suspeito, assim podem limpar meu nome e eu fico livre disso. Ok, vou envolver minha família. Agora você está nas notícias nacionais, só dizendo, vocês são meus pais em Tucson. Agora sabemos que a equipe de resgate de reféns do FBI está no Arizona e que uma equipe da SWAT do condado de Pima foi enviada ontem à noite para o caso, segundo a mídia. Sobre o Carlos, ele disse que as autoridades arrombaram sua porta e revistaram a casa. Então, claramente, isso não foi apenas uma busca casual ou do tipo consensual que vimos, por exemplo, na casa da Annie Guthrie no fim de semana. Agora, de volta a Tucson, enquanto tudo isso acontecia, ontem à noite, vimos agentes do FBI revistando o bairro da Annie Guthrie. Ela é a filha mais velha da Nancy, que jantou em sua casa na noite do desaparecimento. Após o jantar, um familiar levou Nancy de volta para onde ela mora sozinha. Claro, o xerife não vai dizer qual membro da família levou a Nancy para casa, mas horas depois que ela foi deixada, então você tem aquele suspeito mascarado, supostamente armado, chegando à porta dela. Foi aí que essa história assustadora começou. Com as buscas ainda acontecendo, quero colocar os números na tela para você ligar. Se você tiver qualquer informação relacionada ao desaparecimento de Nancy Guthrie, o FBI oferece recompensa de $50 mil por informações que levem ao seu paradeiro e à prisão dos responsáveis. Foram colocados outdoors em cidades por todo o sudoeste na esperança de que alguém reconheça o rosto de Nancy Guthrie. E pode ser justamente essa pista que vai desvendar esse caso. Você pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Pima pelo 20351-49 52 0300 e 5149 00. E depois você pode entrar em contato com o FBI. O número é 1800-CALL-FBI ou você pode acessar tip.fbi.gov. Você pode permanecer anônimo. Agora, para comentar o caso, está conosco o detetive de homicídios aposentado Phil Waters. Obrigado por estar aqui no Law and Crime.
É realmente uma cena fascinante, onde você tem essa pessoa que foi detida na noite passada e agora ele está tentando limpar seu nome. Ele afirma na porta de casa à imprensa que não tem relação com isso e nem conhece Nancy ou Savannah Guthrie. O que você achou desse desdobramento que aconteceu durante a noite? Bem, obrigado por me receber, Chris. Vou te dizer que os detetives, o FBI, não decidem aleatoriamente que vão executar um mandado de busca. Eles precisam ter uma causa provável para que um juiz assine o mandado de busca e assim possam executá-lo. Então, seja lá o que o depoimento continha que ligava essa pessoa à investigação, foi suficiente para satisfazer o juiz. Ele autorizou o mandado de busca e, para isso, isso é feito com frequência para evitar que alguém seja machucado, ferido de alguma forma. Na execução do mandado de busca, eles trouxeram os recursos necessários para cumpri-lo. E eles o abordaram em uma blitz de trânsito e o detiveram. Isso foi intencional, porque eles não querem simplesmente entrar à força para cumprir um mandado de busca, com a possibilidade de que alguém possa reagir lá dentro. Então, a operação foi realizada. Eu achei brilhante a forma como eles fizeram. Claro, a pessoa envolvida tinha que ter algum tipo de ligação dele com aquela cena, com essa investigação. Eles não simplesmente escolheram esse cara aleatoriamente e disseram: vamos executar um mandado de busca na casa do entregador em Tucson. Então, existe uma história por trás disso, como sempre existe, da qual não temos conhecimento. E eles estão, e esperamos que eles obtenham alguma evidência lá dentro, como resultado dos mandados de busca. O que é típico, porque eu sei que ele sugeriu isso porque ele é entregador em Tucson. Ele disse algo como: talvez eu tenha entregue um pacote na casa da Nancy Guthrie e é por isso que estou sendo ligado a esse caso. Mas sim, parecia que havia alguma coisa ali, e não estou dizendo que ele está envolvido de alguma forma. É como se o juiz tivesse autorizado, analisado a causa provável e dito: ok, podem entrar e vasculhar a casa. Normalmente, qual critério precisa ser atingido? Qual é o nível de evidências exigido para apresentar a um juiz e conseguir essa assinatura? Bem, claro, depende da investigação, mas você precisa, de novo, precisa ter causa provável. Você precisa ter algum motivo, baseado em evidências, para querer esse mandado de busca. Na residência desse indivíduo, e me desculpe, ao nomear esse indivíduo, então, nós não sabemos o que é isso. Nós não vimos as declarações juramentadas. As declarações juramentadas não foram divulgadas. Estou curioso para saber o que esse motivo provável contém. Mas há algo ali, de novo, que satisfez o juiz. Agora, lembre-se, eu já executei, centenas de mandados de busca. Houve algumas vezes em que o juiz disse que precisava de um pouco mais aqui, que ele assinaria isso. E aí você volta, trabalha mais e tenta trazer de volta. Tente trazer para isso aquela qualidade que o juiz está pedindo e conseguir que o mandado de busca seja assinado. Então, eu nunca tive um mandado de busca rejeitado, totalmente, talvez 1 ou 2. Como eu disse, o juiz precisava de um pouco mais. E isso vale também para mandados de prisão. Os mesmos critérios, então, você precisa ter, sabe? Eles chamam isso de os 4 cantos do mandado de busca. E uma vez que esses requisitos são atendidos, o juiz assina e o mandado de busca é executado. O termo que as autoridades usaram foi que ele era um indivíduo detido, sabe? Ele não era um suspeito. Eles nunca disseram que ele era uma pessoa de interesse. Nunca disseram que ele foi preso, apenas que estava detido e depois foi liberado. Sabe, provavelmente dentro de 3 a 4 horas, parecia que talvez um pouco mais do que isso. Mas ele, sabe, já estava de volta em casa por volta das 2 horas da manhã. Para conversar com esses membros da mídia, quais são as regras? Por quanto tempo alguém pode ser detido? Como você interpreta isso? Não parece ter sido um interrogatório interminável. Talvez tenha sido, mas ele conseguiu voltar para casa em um horário razoável, considerando o que passou. Você sabe, sendo detido em relação a... Bem, claro, essas são as coisas que a gente não sabe e, você sabe, essa detenção.
Só estou tentando adivinhar de fora, olhando para dentro. Me parece que o objetivo de detê-lo era fazer uma entrada segura na casa, sem nenhum tipo de confusão dentro da casa. E claro, acho que a mamãe ele estava lá, ela foi entrevistada, eles levaram, segundo ela, e isso provavelmente é válido. Eles levaram todos os dispositivos digitais, telefones e qualquer outra coisa que encontraram. Isso, novamente, serviu como evidência para a investigação. Se eles encontraram algo lá dentro, então há um motivo pelo qual simplesmente não sabemos. Mas a detenção, eu acho... Sabe, eu nunca usei o termo pessoas de interesse. Isso era um programa na CBS, mas, sabe, nos relatórios eles vão ser listados, pelo menos no meu mundo. Ele provavelmente teria sido listado como testemunha. Então, em investigações, há momentos em que você encontra pessoas e às vezes você precisa tomar uma decisão. Eles são um bom suspeito, um possível suspeito, ou seriam melhores como testemunha. Então, neste caso, eu diria apenas que ele está na categoria de testemunha. E eles tinham causa provável suficiente, novamente, para entrar naquela casa e retirar dela qualquer evidência que conseguissem obter. Quando você olha para as imagens que foram divulgadas pelo FBI ontem dessa pessoa na porta da casa de Nancy Guthrie, nas primeiras horas do dia 1º de fevereiro, o que chamou sua atenção? Só observando a linguagem corporal e as roupas da pessoa? Foi interessante, para dizer o mínimo. Acho que a primeira coisa que chama a atenção em relação à pessoa dele, eram os olhos. Não há dúvida de que os olhos são muito significativos. E então, parecia que ele tinha um bigode, parecia que ele tinha um pouco de barba aqui, sabe? Abaixo do lábio inferior. A touca não cobria esse tipo de coisa, o que indicaria que é um homem e parecia ser branco ou latino, e as roupas eram interessantes. Eu achei que tinha um caso onde algo parecido foi feito, onde me parecia que havia camadas de roupa. Então a jaqueta, porque ele parecia meio encorpado, mas ao mesmo tempo parecia meio macia. Se você entende o que quero dizer, não parecia que era. Estamos vendo uma jaqueta sobre o corpo. E então as luvas parecem que ele pode ter colocado uma sobre a outra. Pode ser um par de luvas normal, e aí ele colocou as luvas de plástico por cima delas. Então a arma, a maneira como ele está carregando, isso é consistente com o jeito que membros de cartel ou pessoas do sul da fronteira costumam carregar uma arma. Não sei se lembram Pancho Villa. Não tenho certeza do que estão tentando fazer ali. Eu certamente não colocaria minha pistola nessa parte do meu corpo. Não dá para saber o que pode acontecer. E ele está armado. Acho que isso é o mais importante ali. Ele está armado. E também tem a mochila. Então, a minha curiosidade era: havia o que em relação ao que sabemos sobre marca-passos serem desligados e esse tipo de coisa, ou serem desconectados do telefone? Ele está lá depois de já ter entrado na casa, e essas são coisas que ele pegou dentro da casa por algum motivo. Porque aquilo também parecia macio, não parecia que você tinha algum tipo de instrumento, sabe? Ferramentas ou algo assim. Então, fiquei muito curioso. E então, quando ele percebe que tem uma câmera ali, ele vai se aproximando e está com a cabeça baixa, mas eu não tenho a impressão de que ele está tentando manter a cabeça baixa por causa da câmera, porque ele chega bem perto e coloca o rosto bem na frente dela. Então, para mim, parecia que estava muito escuro, é muito escuro naquela área. Pareceu que ele controlava o passo, andando devagar para não tropeçar, já que o caminho era de pedras. E aí, quando ele chega na varanda, na entrada, ele olha para a esquerda, como se estivesse olhando para alguma coisa. Ele olha para cima e você percebe que é a câmera. Depois vai lá e pega flores ou arbustos para fazer o que pretende.
Foi muito estranho, um comportamento esquisito durante todo o episódio. A parte das flores foi simplesmente bizarra porque, e tudo aquilo, quero dizer, assustador. O estranho foi que a câmera já tinha registrado seu rosto. Ele realmente olhou para ela. E aí ele se vira e fica segurando essas flores e você fica tipo, sabe, simplesmente não faz muito sentido. Outra coisa que notei foi que ele não parecia preparado para ter uma câmera na porta. Como ouvimos nas últimas semanas, ou na última semana mais ou menos, que isso vem acontecendo, que essa pessoa parece que ela estava preparada e dá para ver pelo que ela está vestindo que, sabe, parece que há uma intenção aqui. Mas ao mesmo tempo é como se ele não tivesse trazido ferramentas para lidar com uma câmera Ring ou Nest ali. E aí ele tem esse momento em que olha ao redor e simplesmente pega flores. Foi realmente bizarro. Não sei se já vi isso antes. Bem, não, você está certo, Chris. E, de novo, eu gostaria de saber o contexto em que isso está acontecendo. Isso é antes dele ter entrado na casa ou é depois agora? Pelas evidências que vimos na cena, essas gotas de sangue do lado de fora da porta, e aquelas são portas de segurança naquela casa. Então tem havido essa discussão sobre arrombamento, sem arrombamento, esse tipo de coisa. Isso ainda não foi realmente confirmado de nenhuma forma. E aí temos a porta da garagem abrindo e fechando. Acho que pelo menos uma vez, talvez duas. Então, eu sei que tenho uma porta de garagem ali. Eu tenho um painel do lado de fora dela, onde posso digitar um código e posso levantar ou abaixar a porta. Só me pergunto se eles têm essa configuração, se foi assim que entraram na casa e precisaram saber o código. Então, eu acho que o que chama a atenção aqui sobre esse indivíduo é que ele pode não estar familiarizado com a câmera Nest ali. Talvez porque ele nunca tenha estado na entrada. Então você fica se perguntando o que ele está fazendo, por que ele está até ali naquela área, por que ele não está. A menos que ele tenha um maçarico, não parece que conseguirá entrar por aquela porta arrombada. Então é isso, o comportamento é estranho, o jeito que ele está vestido é estranho. Mas é esse o cara que está lá, alguém está lá, e isso é mais tarde. Se seguirmos as evidências com as gotas de sangue que eles analisaram e disseram que o DNA pertence à senhorita Guthrie. Bem, eles tiveram que passar por aquela porta. Então, destrancaram a porta por dentro e a trouxeram por ali. E então, as gotas de sangue continuam depois da entrada da garagem. Então, sabe, você segue as evidências nessas coisas. E tenho certeza de que, e há muito que não sabemos, claro, muitas respostas surgiram como resultado da investigação para os detetives, o departamento e os agentes. Então, é isso. É uma investigação muito interessante, quero dizer, do ponto de vista de um policial de homicídios, uma investigação muito interessante. Ontem à noite, eu estava conversando com um amigo meu, que é meio que meu parceiro no crime, um agente aposentado do FBI. E nós dois estávamos falando sobre isso, cara. A gente queria estar lá, sabe? Esse é um daqueles casos de carreira. Então, é muito interessante, muito interessante. É um daqueles casos em que não se sabe como vai acabar. Mesmo agora, sei que as pessoas ainda especulam. Mas agora já é o 11º dia e parece que, tipo, pra onde esse caso vai agora? O que você acha? Pode ser injusto e sei que para as autoridades é muito irritante que sempre aconteça isso. Como membro da mídia, apoio totalmente o acesso dela. É uma cena bem estranha fora da casa de Annie Guthrie e de Nancy, onde é como se você tivesse repórteres lá apenas seguindo as autoridades e meio que reportando. No momento em que, tipo, 2 delegados apareceram aqui, 3 delegados apareceram ali, eles estão indo de casa em casa. Estamos vendo essas buscas diferentes. O que você acha dessas buscas que ainda ocorrem nos bairros da Nancy Guthrie, mas também Annie Guthrie, que eu sei que foi onde Nancy estava antes de ir para casa naquela noite? Bem, eu só diria o seguinte sobre isso, sabe? É isso que a mídia faz. Quero dizer, lidei com eles ao longo da minha carreira. Eu tinha um relacionamento muito bom com o pessoal da mídia e costumava usá-los a meu favor. E você sabe, você constrói uma confiança. Agora, nesse tipo de ambiente de circo aqui, com a mídia, com essas coisas do TMZ e tudo mais. Você sabe, as autoridades não vão sair por aí
para satisfazer a ânsia da mídia por algum tipo de informação nova. Eles não vão fazer nada que possa comprometer a investigação, ainda mais uma investigação como essa, que se tornou muito complicada. Parece que, na minha opinião, essa história da carta de resgate foi obra de um criminoso oportunista que aproveitou uma situação ruim e tentou extorquir 6 milhões de dólares da família de Savannah Guthrie. Família. Então posso estar completamente enganado sobre isso, mas eu só acho que uma coisa é separada da outra. Mas tratar o caso como um sequestro faz com que o FBI se envolva. Em todo sequestro em que trabalhei, o FBI sempre esteve presente como um recurso. Eles trazem recursos que as agências locais não têm. E estamos vendo isso acontecer aqui, com a análise do ninho, as câmeras e o Google ajudando, colaborando com eles e esse tipo de coisa. E isso leva tempo. Essas coisas e voltar e executar autorizações de busca na propriedade da Anne ou em outras propriedades, ou voltar e executar mandados de busca. Essas coisas levam tempo e eu tenho que acreditar. Após conduzir esse tipo de investigação, eles recebem informações que os levam de volta a essas áreas. Quando eles retornaram à cena original pela primeira vez, os agentes e o FBI quiseram voltar. E para mim, parecia que eles estavam fazendo mais uma busca externa do perímetro ao redor da propriedade. Eles trouxeram um cachorro que acredito ser farejador de cadáveres. Depois, voltaram sondando o sistema séptico e afins. Então, à medida que eles recebem dicas, à medida que recebem vários leads, à medida que recebem evidências que os levam para onde precisam estar, eles estão fazendo a devida diligência de ir lá e garantir que essas coisas sejam feitas. E a mídia vai receber o que eles derem. A mídia pode correr por aí desesperada e fazer todo esse tipo de coisa. E você sabe, chega a um ponto em que a mídia está falando só por falar. E eu já estive nessa cena, você sabe, alguns desses, sabe, eu não sou de criticar porque já estive lá em grandes, talvez não em uma só. Esse caso é único e diferente. Estar nessas cenas permite observar a investigação e é interessante ver por onde a polícia passa diariamente. Não sabemos como foi a comunicação das famílias Guthrie, especialmente entre os mais próximos. E tem muito disso, tipo, de repente eles estão ao sul de Tucson, perto de Nogales, Sonora, e é isso. Está tomando um rumo novo, então há muito que não sabemos e veremos como se desenvolve. Phil Waters, obrigado por estar aqui. Detetive aposentado de homicídios, ótimas percepções sobre o caso. Espero que encontrem Nancy Guthrie e ainda tenham um final feliz. Sim, vamos manter a família Guthrie em nossas orações, com certeza. Se você tiver informações sobre onde está Nancy Guthrie, pode entrar em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Pima pelo número 52-0351-4900. Você também pode entrar em contato com o FBI. 1-800-CALL-FBI é o número, ou se você tiver alguma dica, acesse tips.fbi.gov. Isso é tudo para o programa On the Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify, e agora também estamos transmitindo no Peacock. Sou Chris Stewart, até a próxima.